Olá amigos, bem-vindos ao canal Ensaio Direto. Vamos seguir com mais um vídeo. A pauta é sobre as sanções que podem ser aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes pela administração Trump. Inclusive a Lei Magnitsky, que proíbe todas as operações financeiras. A situação de Alexandre de Moraes pode se complicar muito caso isso se confirme. Veja os comentários na matéria da Globo News. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar. O deputado fez a pergunta para o Marco Rubio, um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul. E chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Orlando Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores. A decisão do governo brasileiro é preocupante ao defender Moraes diante do governo americano. É preciso que se entenda que as medidas são contra a pessoa de Moraes e não contra a instalação STF. Mas se Lula, através do Itamaraty, publicar qualquer nota contra as decisões do governo Trump, coloca a nossa diplomacia diretamente em confronto ao governo americano. Veja na matéria do Metrópolis. O presidente Lula ordenou ao Itamaraty que reaja com firmeza à ameaça do governo Trump de aplicar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A ameaça do governo Trump a Moraes foi exposta na quarta-feira pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, cujo cargo equivale ao de chanceler no Brasil. Em audiência na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o auxiliar de Trump afirmou, abre aspas, que há grande possibilidade, fecha aspas, de o governo americano aplicar sanções contra Moraes. Após a fala vir à tona, Lula orientou que a reação do governo brasileiro se dê pelas vias diplomáticas e de forma firme. A orientação do presidente, inclusive, já foi comunicada ao próprio Alexandre de Moraes por integrantes do governo que conversaram com o ministro do STF na quarta-feira. De acordo com o ministro Lula, Moraes está tranquilo em relação à ameaça de sanções. No Itamaraty, a orientação é não reagir ao governo Trump pela imprensa, sobretudo por não haver ainda qualquer medida prática adotada pelo governo americano contra Moraes. Por esse motivo, fontes do Itamaraty dizem estar descartada, pelo menos por hora, a emissão de uma nota oficial. No Supremo, a estratégia também é não comentar publicamente a ameaça do governo Trump contra Moraes e deixar que o Itamaraty reaja pelas vias diplomáticas. No entanto, as sanções não serão restritas somente a Moraes, mas se estenderá a colaboradores e demais ministros, inclusive suas esposas que possuem escritórios de advocacia, cujas ações tramitam no STF e configuram como maior parte da renda dos ministros, conforme qualquer reação do STF brasileiro. Conforme essa matéria do Metrópolis.
Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e prepara um próximo passo que pode atingir outros magistrados da corte e também seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou quais ministros do Supremo brasileiro são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Nossa voz.